irmãos, boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos uma vez mais aqui para meditar a palavra do Senhor e desta feita começamos exatamente por trazer para vocês a solução de alguns problemas que nós encontramos a respeito daquilo que é aquilo que é a questão das comunicações, que de certo modo estão a complicar o nosso sistema, principalmente em função do trabalho que estamos a fazer. Bom, mas vamos sem mais demora, porque na verdade hoje estava escalado o nosso irmão José, mas por alguma impossibilidade notamos que ele está impossibilitado de poder meditar, o que nos remete então a cobrirmos, não é? Uma vez que temos o compromisso com vocês e desde já solicitar as nossas mais sinceras desculpas. Vamos então orar e seguidamente, ou seja, vamos ler primeiro a meditação, ou seja, o livro, depois então vamos para a meditação que se encontra no livro de Tiago. Paz do Senhor, sim, irmã Silvia, bem-vinda. O livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 5, diz o seguinte. Acho que aqui está com alguns problemas. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Repetindo, Tiago, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Palavra do Senhor. Deus, nós estamos na tua presença e estamos a solicitar a tua paz de espírito e, acima de tudo, a presença do Espírito Santo para nos fazer compreender a tua palavra. Seja conosco, na graça de Deus e na graça do amor de Jesus Cristo. Amém. Bom, como os irmãos podem notar, estamos a falar exatamente do livro de Tiago. O livro de Tiago que nos traz uma mensagem muito boa, que de certa maneira isto está nos nossos dias também a ocorrer e utilizamos ela constantemente. Bom, quando nós falamos da língua, o Tiago diz que esta língua é um pequeno membro. É um membro, a sua localização está dentro da nossa boca e ele nos permite então sentir, não é, todo o sabor da alimentação que nós ingerimos para então saciar a nossa fome e também, se assim possível for, retirar a fraqueza, dando vitaminas, dando proteínas ao nosso corpo. Logo, a língua é uma palavra que vem do latim e é um órgão, ou seja, um músculo relacionado ao sentido, que tem a ver exatamente com o paladar, ou tem a ver diretamente com o paladar. A degustação é ela que permite o trituramento dos alimentos e é formada por fonemas, ou seja, se assim formos a olhar para aquilo que é o idioma, é formada por fonemas da fala e fica localizado na parte ventral da boca. Ou seja, a maior parte de todos os animais, homens e mulheres, e animais no seu todo, têm naturalmente este membro. A língua é um dos órgãos mais sensíveis e curiosos do corpo humano. A sua flexibilidade é devida aos seus 17 músculos que lhe permitem realizar diversas e importantes funções, como a mastigação, a degustação, a fala e o sentido do paladar. São estes que ajudam, ou seja, são estas funções que a língua ajuda a desenvolver. Bom, a língua também é um único conjunto de músculos voluntários que nunca se cansa,
é coberta por uma mucosa rugosa, não é? Formada por muitas elevações melhor, diminutas, que, chamadas papilas, né? Aquelas coisas que onde restam exatamente a comida depois de nós assim ingerirmos. Bom, em uma visão geral, temos ela separada em duas partes. 2/3 anteriores correspondem ao corpo da língua. 1/3 posterior corresponde à raiz da língua, onde estão os núcleos linfóides que formam a tonsila lingual. Ok? Isso, se o irmão quiser, pode naturalmente ir buscar a questão, essa toda a questão que estamos a falar agora no Google. Você pode encontrar este elemento. Bom, daí, quando exatamente Tiago começa por falar sobre ela ser um músculo, nos dá exatamente essa oportunidade de nós podermos visionar e entender do ponto de vista biológico, não é, o que é a língua. Agora, quando nós utilizamos a língua para retirar os pensamentos, os sentimentos, aquilo que está dentro de nós, ok? Isso começa então por entender que estamos a falar do que sai da boca com a ajuda da língua. E a pergunta é muito fácil. Tiago fala que a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. É através da língua que nós proferimos palavras. E a pergunta é: que tipo de palavras a tua boca pronuncia? São palavras que colocam as pessoas de forma tristes, porque elas são palavras de fofoca? São palavras que traduzem em mentiras, porque troca o verdadeiro do falso e o falso do verdadeiro? Ou são palavras de calúnia, que falando as coisas dos outros, que nunca na verdade falas das suas? Palavras de ingratidão, que permitem que você nunca agradeça em nada que lhe é oferecido? Ou palavras de zombaria, de injúrias, de juramento enganoso? Que palavras saem da sua boca? Ou saem apenas ofensas morais? Há um tempo atrás, alguns dos meus irmãos gostavam muito de chamar lagarto no seu filho. O que se passa de verdade é que depois ele começou a se comportar como um lagarto. E isso fez com que depois ele tivesse mais trabalho de orar para retirar esses comportamentos no filho dele. E a verdade é que as palavras que pronunciamos, elas têm muita força. E é preciso ter algum cuidado com o que nós falamos. Muitos pais, muitas mães, usam palavras que não são boas para com os seus filhos. Em particular, usam palavras que colocam os seus filhos tristes, desmoralizados, porque isso ofende a moral deles. Você não fala nada. Ou seja, do tipo, você não vale nada. Você só serve para gasto. Se esqueces que o pai desta moça, por exemplo, ou deste filho, por exemplo, e muitas vezes os pais têm sonhos para com os filhos, mas não são sonhos que o mundo acredita. Então, o que sai da tua boca, irmão? Em outras palavras, estamos a dizer que aqui, enquanto Tiago fala que a língua se gaba, nós estamos a olhar para aquilo, das palavras que saem da nossa boca.
Você já se perguntou por que muitos irmãos às vezes abandonam a fé? Muitas pessoas se desligam da sua amizade? Muitas vezes também está a questão das palavras que nós utilizamos. O que sai da tua boca agrada às pessoas? A Bíblia diz que na nossa boca deviam sair apenas palavras de amor, palavras que motivam as pessoas. As palavras que matam, elas também saem da nossa boca. E as palavras que abençoam também saem da nossa boca. E a minha pergunta é muito simples. Você se lembra aquele irmão que você falou mal e ele saiu da igreja? Você se lembra daquela fofocazinha, que muitos dizem básica, que você fez sobre o João, o Pedro? Por causa disso, a vida deles mudou. Então, deixa-lhe dizer uma coisa. Jesus Cristo veio para salvar as pessoas, para salvar todos aqueles que se arrependessem dos seus maus caminhos. Mas não se esqueça que Deus vai te cobrar o sangue daqueles a quem você deixou e falou mal. Palavras que machucam, palavras que machucam. Vamos lá ver uma questão muito prática, já que eu estou a falar muito dessa questão de palavras, palavras que matam, palavras que abençoam. Irmão, responda-me uma coisa. Qual é o nome da fêmea do boi? Você ainda sabe? Você seria capaz de dizer para nós? Qual é a fêmea do boi? Então não me responda. Responda você mesmo. Qual é a fêmea, por exemplo, do macaco? Qual é a fêmea do coelho? E do cão? Como se chama? Já notou que muitas vezes você chamou esses nomes a algumas pessoas? Já notou que algumas vezes você livremente abriu a boca para dizer isso a algumas pessoas? Então saiba, meu irmão, que de certo modo, na nossa boca saem palavras que abençoam e palavras que matam. E nós, o livro de Tiago, diz muito mais ainda. Note, vede, por exemplo, com quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Às vezes é uma palavrazinha que você fala, mas que destrói a vida completa de muita gente. Para você entender isso, é preciso perceber que dentro de nós tem dois fatores motivacionais. Ou em nós tem dois fatores motivacionais. E as palavras têm muito peso. Ontem mesmo vi uma experiência de uma planta que foi repartida em duas. Uma estava numa sala em que as pessoas falavam bem dessa planta, elogiavam a planta. E a outra estava num outro sítio, numa outra sala, onde as outras pessoas falavam mal dessa planta. No fim das contas, o cientista acabou vendo que a flor ou a planta que estava no outro lado a ser falada muito bem, ela desenvolveu, ela ficou vistosa, mas a outra palavra, ou seja, a outra planta que estava no outro lado e que recebeu palavras negativas, ela acabou morrendo. Ok? Acabou morrendo por causa do poder da nossa palavra. Alguém já está a fazer questão de nos comunicar, mas é assim mesmo. Então, palavras que machucam, palavras que nos levam a refletir, são essas palavras que você usa para as pessoas. A tua esposa, teus filhos, etc. No livro de Mateus, se você quiser, abra comigo rapidamente, no versículo 12, ou seja, no capítulo 12 e versículo 32 e 37, diz que a língua vai te levar ao juízo final.
A língua. E o Senhor diz: toda palavra torpe que sair da nossa boca no dia do juízo, nós vamos lembrar. Toda palavra. E a gente pergunta: você se lembra? São palavras que machucam ou são palavras que abençoam os outros? E quero ler também assim rapidamente, se ainda isso me permitir, eu acho que vou deixar aqui porque vai me atrasar. E vamos só buscar o livro de Provérbios, no capítulo 12, que vai dizer para nós alguma coisa muito importante que da qual nós precisamos sempre ver. 18, capítulo 12 de Provérbios, versículo 18. Há parlarados cujas palavras ferem como espada, porém a língua dos sábios traz saúde. A língua do sábio traz saúde. Para cimentar exatamente aqui a ideia de que nós falamos sobre aquela questão de receber palavras que motivam a pessoa, que desperta a pessoa para boas coisas. Então, meu irmão, é preciso ter cuidado com o que nós vamos falar. Bom, então, para ter cuidado com a palavra, espero que o irmão esteja, e a irmã, e aquele que nos está a ouvir, tenha esse cuidado de como vai falar com as pessoas e como vai transmitir o seu pensamento. A boca fala do que está cheio o coração. O teu coração está cheio de quê? De palavras que abençoam ou palavras que amaldiçoam? Então é preciso ter cuidado porque a nossa língua pode ser venenosa. E quando a língua é venenosa, ela leva as pessoas a se suicidarem. Ok? Quando a gente começa a dizer muitas vezes às pessoas: você não presta, você não tem escrúpulo, você não dá para andar comigo, você não fala comigo, você não diz, você não faz. E essa pessoa, como já é de um caráter muito melancólico, vai acabar se matando. Uma experiência que eu quero lhe passar em relação à questão da língua: quando estava no primeiro ano da universidade, um dos meus professores chegou para mim e disse: tu não falas comigo enquanto estiveres no primeiro ano. Só vais voltar a falar comigo quando estiveres no terceiro ano. Os irmãos podem ter certeza que aquilo fez com que, para mim, se não fosse cristão, automaticamente eu iria sair da faculdade. Porque eu tive colegas também que tomaram essa decisão e saíram. Mas, na verdade, quando eu ouvi aquelas palavras, aquilo me deu mais motivação. E disse para ele: vou-lhe provar que só voltarei a falar consigo quando eu estiver no quarto ano. E no quarto ano, de facto, foi quando nós voltamos a falar, porque eu já estava na sala de exame e ele ficou no departamento onde estava acoplado o nosso curso e ele disse: vou ficar à espera para ver quanto é que você vai ter. E quando ele ouviu que eu defendi e a minha defesa foi muito elogiada, ele automaticamente chegou para mim e me estendeu a mão. Para vocês notarem que há essa perspectiva de quem recebe o negativo e transforma logo em positivo. Então tomemos cuidado com isso. Quando nós temos cuidado com a língua, não vamos poder separar casais. Não vamos estragar a felicidade dos outros. Porque muitas vezes, com a nossa língua, a gente acaba estragando a relação das famílias. Muitas vezes, com a nossa língua, destrói-se reis, mata-se nação. Já ouviu aquela história do pioneiro Ngangula? Nunca? Se já ouviu, então lembra-se. Disseram que ele morreu numa segunda-feira, mas afinal era um domingo. E todos nós aprendemos essa lição. Então é preciso, às vezes, ter algum cuidado. Então, para eu levar já o irmão a terminar, para nós podermos passar alguns conselhos, e é bom termos essa atenção, que a nossa língua, de facto, tem muito poder e ela pode causar danos irreparáveis. No livro de Isaías, ele diz, Isaías 6, 1 a 8.
Ele relata a maneira como Deus preparou para o ministério. Aquele ato foi um sinal de que o profeta havia, estamos a falar do profeta Isaías mesmo. Aquele ato foi um sinal de que o profeta havia sido perdoado e restaurado. Qual é o ato? Isaías clamou porque estava num lugar de língua desenfreada. E Deus passou uma brasa de fogo na sua boca. E então, aquele ato foi um sinal de que o profeta havia sido perdoado e restaurado. E talvez tenha servido também para mostrar que o processo de purificação, estou a ler o livro de Isaías 6:8, de 1 a 8. Existem duas verdades importantes ilustradas nesse versículo. A primeira é que quando nos damos conta da santidade de Deus, percebemos o quanto nossa língua necessita de purificação. E é urgente que a gente melhore isso. A segunda é que precisamos deixar que o Senhor limpe a nossa boca, para que estejamos aptos para servi-lo. E o cristão só tem duas palavras: sim, sim, não, não. E quando se encontrar com os irmãos, da nossa boca saiam apenas louvores e hinos de louvor ao Senhor. Então, meu irmão, se mais quiseres, poderás naturalmente buscar esta palavra. Então, para exatamente levar-nos a terminar, mesmo, porque quando a gente começa a falar também já não para mais, e porque a palavra de Deus é mesmo assim, ela é boa e para falar toda hora, mas é preciso ter um limite. E como a gente chamou a atenção, estamos naturalmente a ler o livro de Tiago 3:8, e que diz, 18 melhor, o que diz o seguinte. Meu Deus do céu, agora fugiu. Fugiu. Ok. Para concluir, perceba, irmão, no versículo 9 melhor, diz que com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que faça isso. Na tua boca saiam só palavras que abençoam. Não saiam palavras que machucam os irmãos. Não saiam palavras que tiram a vontade do irmão de trabalhar para o Senhor. Não saiam palavras que matem o teu filho. Não saiam palavras que depois você não vai ter como reverter a situação. Saiam apenas palavras que abençoam. E que o Senhor vos abençoe. E que o Senhor vos traga amanhã. Que o Senhor vos conserve. E que vocês tenham toda a riqueza do Espírito Santo convosco. E a partir de agora, deliberamos para todos os irmãos palavras de paz, palavras de harmonia, palavras de motivação, palavras que iguais àquela que Jesus Cristo disse: todo o vosso trabalho nele não é em vão. São estas palavras que nós queremos deliberar para os irmãos e dizer a vocês que nós continuamos agradecidos pela a tua amabilidade de estar conosco todos os dias para poder meditarmos no Senhor. Cuidado com a língua, cuidado com ela, cuidado com ela. E quando ela começar a criar condições de falar palavras que machucam os irmãos, você peça perdão ao Senhor, você peça perdão a Deus, crie condições de, às vezes com alguma cautela, também pedir perdão aos irmãos. Se alguma coisa tocou em si, se alguma lembrança trouxe a si de alguém que você falou mal, não hesite. Não hesite, porque o Senhor diz: eis que cedo venho. Guarda o que tens para que ninguém te tire. Então vá lá, peça perdão a esse irmão, vá lá, peça para que ele te perdoe. E que no nome do Senhor você tenha paz, você tenha harmonia e você tenha, acima de tudo, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Senhor, nós estamos gratos porque o Senhor levou-nos a compreender que a nossa língua, apesar de ela nos dar um paladar, ou o paladar que a gente senta o gosto da comida, mas também é um órgão que muitas vezes mata o nosso irmão e outras vezes abençoa os nossos irmãos. Às vezes nós temos mais palavras para amaldiçoar do que palavras para abençoar. Nos dê palavras para abençoar. Nos dê forças para abençoar os nossos irmãos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Você é especial para nós. E por isso é que nós te abençoamos. Amém.